Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos nos aproximando da solenidade do Natal. E a pergunta que podemos nos fazer é: já estamos preparados para o acolhimento do Senhor Jesus que vem? No primeiro domingo do Advento, a palavra que orientava a nossa reflexão era justamente vigilância. Estarmos atentos para não deixarmos que o nosso coração seja tomado pelo mal. E na oração, esperarmos o Cristo que vem. No segundo domingo, a palavra que orientava a nossa reflexão é justamente conversão. Mudar de vida, transformar a nossa vida a partir do Cristo, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Hoje somos convidados a deixarmos que o nosso coração se encha de alegria, porque em Jesus Cristo o reino de Deus é revelado a nós. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho que ainda há pouco ouvimos, Mateus contextualiza o local em que João está. João encontra-se na prisão e ouve falar das ações de Jesus Cristo. Mas João espera o Messias, o Salvador, como alguém que vem trazer o juízo implacável de Deus. E ouve falar de tudo aquilo que Jesus faz. E envia os seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus não dá uma resposta clara, se sim ou se não. Ele diz aos discípulos de João: Ide e dizei a João tudo o que vocês estão vendo. E ele continua: Os cegos recuperam a vista,
os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Com isso, meus irmãos e irmãs, Jesus acena para os discípulos de João que o reino de Deus já cria raízes no meio do povo. O reino de Deus já se faz presente. A salvação esperada concretiza-se em Jesus Cristo. A alegria que deve contagiar o coração do povo já está presente. Aquela alegria anunciada por Isaías, daquele que viria em nome do Senhor, aliviar a dor do povo, devolver a visão aos cegos, fazer com que os coxos andassem, os surdos ouvissem, os mudos falassem. A salvação, a libertação anunciada por Isaías, concretiza-se em Jesus Cristo. E as ações de Jesus são revelação de um reino marcado pelo amor de Deus, pela paternidade divina, pelo acolhimento de Deus, pela misericórdia, pela compaixão. Ide, dizei a João tudo o que vocês estão vendo. Amados irmãos e irmãs, assim também como o reino de Deus vem a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, a partir de suas ações, nós como batizados, continuadores deste reinado, devemos fazer com que nossas ações revelem justamente o amor de Deus e não o juízo implacável de Deus, que condena, que maltrata, que persegue, que causa a dor. Ao contrário, é preciso sermos sinais do amor de Deus, que alivia, que traz alegria, que traz alento, que é capaz de devolver a dignidade e conceder ao ser humano vida e vida plena, como o próprio Cristo nos diz. A partir do momento que os discípulos de João voltam, seguem seu caminho, Jesus começa a falar para os que estão ali, para os seus discípulos, sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O caniço é uma cana longa, que o vento toca para qualquer lado, dobra para onde o vento conduz. O que fostes ver? Um homem que é capaz de se adaptar às realidades e é capaz de fazer o que uns e outros querem, dobrando-se para o lado que melhor lhe convier, conforme o vento tocar? Não. João era um homem de personalidade firme. João é escolhido para ser aquele que prepara os caminhos do Senhor e convoca, chama o povo à conversão de vida. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Não, João vivia uma vida despojada. Vestia-se de pelo, de couro de camelo, comia mel silvestre, alimentava-se daquilo que a natureza podia lhe proporcionar. E Jesus faz questão de dizer: mas aqueles que vestem roupas finas estão como governadores, estão nos palácios. O que fostes ver? Um profeta? E Jesus diz: alguém que é mais do que um profeta. João, meus irmãos, é o último dos profetas. Depois a salvação se realiza em Jesus. João é o último dos profetas.
Mas o que Jesus diz? Que ele é mais do que um profeta, porque ele é quem é o mensageiro, que vai à frente, preparando o caminho para o Cristo. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele vai preparar o teu caminho diante de ti. E João é apresentado por Cristo como o maior dos homens nascido de mulher. Mas ele diz que todo aquele pequenino, por menor que seja, no reino de Deus será maior do que João. Com isso, meus irmãos e irmãs, Cristo nos mostra que por meio de nossas ações nós podemos tornarmos-nos grandiosos diante de Deus. São nossas ações que revelam nossa fé, meus irmãos. São nossas ações que revelam aquilo que cremos e em quem nós cremos. João é o maior, mas nós podemos ser maiores do que ele quando somos capazes de compreender a mensagem de Cristo, acolher sua palavra de vida e salvação e fazer com que o seu reino esteja presente onde nós estivermos. Alegremo-nos. Em Cristo o reino de Deus se faz presente entre nós. Alegremo-nos, porque por meio de nossas ações o reino de Deus pode continuar presente neste mundo. E seremos considerados maiores que João, se vivermos a misericórdia, se vivemos a compaixão, se vivemos a solidariedade, se somos capazes de acolher com fraternidade e amor os nossos irmãos e irmãs, se compreendermos que o amor de Jesus Cristo supera as limitações humanas e é um amor que é todo doação, desapego, um amor que é todo colocar-se a serviço do outro. Amados irmãos e irmãs, nesse desejo de prepararmos-nos bem para o Natal, façamos, portanto, uma revisão de nossa vida, de nossas ações, como temos vivido o reino de Deus, como têm sido as minhas ações no meu ambiente familiar, no meu espaço de trabalho, na minha comunidade de fé. Eu tenho me comprometido com a minha igreja, tenho me comprometido com a vida do meu irmão. Queira Deus que assim estejamos agindo. Se não ainda estivermos, que nós possamos compreender que somos nós, hoje, os responsáveis pela continuidade do reino de Deus. E se praticarmos o bem, por menor que seja a nossa ação, seremos considerados um dia no reino de Deus tão grandes ou maiores que João Batista. Que Deus nos conceda a graça de nos esforçarmos para praticarmos sempre o bem e sermos sinais do seu amor, da sua bondade e da presença do seu reino entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.